Olá, tudo bem com vocês? Venho aqui gravar este vídeo para vocês, para falar sobre alguns assuntos, algumas coisas muito importantes que eu estava meditando nessa manhã, algo que tem me chamado muita atenção, algo que tem me direcionado a trazer esta palavra para você. Eu estava lendo e meditando em um livro, que o título do livro é Tudo Bem Não Estar Bem. A escritora conta um pouco de sua história aqui no livro e algo tem me tocado a vir falar com você aqui. Esta mulher conta que ela foi chamada para fazer palestras em um lugar, em uma igreja muito grande, em outra cidade, em outro lugar. Ela era acostumada a falar, mas quando ela se deparou ali com aquela multidão de pessoas, ela se sentiu intimidada, com medo, mas mesmo assim ela foi, falou, fez o trabalho dela. E ela falava muito, de uma forma em que fizesse com que as pessoas se amassem, se enxergassem, se aceitassem da forma que elas eram. E ela fazia tudo isso e ao mesmo tempo ela se sentia mal. Por quê? Porque no interior dela, ela sentia que faltava ela viver aquilo que ela estava falando. Porque ela tinha tudo. Ela tinha uma boa casa, ela tinha um bom esposo, ela tinha um filho maravilhoso. Mas ao mesmo tempo ela tinha algumas crenças limitantes da época que ela era criança, da época de sua infância. Olha a importância que a gente vê aqui de como é a vida de uma criança. Faltas, medos, traumas, muita coisa que você passou quando você era criança vai te afetar na vida adulta. Eu fico imaginando o universo de como é a mente de uma criança. A criança está ali conhecendo o mundo, crescendo, vivendo tantas coisas, vendo a forma de que o seu pai e a sua mãe vivem. E a criança vai vendo tudo que está acontecendo à sua volta. Às vezes os adultos nem param para pensar que a criança está prestando atenção em tudo. Às vezes você, pai e mãe, você pensa, a criança não está nem entendendo o que está acontecendo aqui. Mas está entendendo sim, está sentindo sim, está vendo tudo. E isso está ficando gravado, guardado ali dentro, no coraçãozinho, no inconsciente, no profundo dessa criança. A criança que cresce em um lar onde tem muitas brigas, onde tem muitas discussões, ela não se sente segura, ela não se sente protegida. Essa criança vai crescendo com medo. Às vezes ela cresce uma pessoa insegura, e ela nem entende o porquê que ela é tão insegura. Isso vai afetando a vida adulta. Na história da escritora, ela conta que ela não tinha roupas, na época de criança, ela não tinha roupas bonitas, ela não andava bem vestida, tinha falta de roupas. Não tinha uma casa bonita, boa para morar.
Então, na vida adulta, por mais que ela tivesse tudo isso, ela sentia como se ela não tivesse, como ela não fosse à altura daquelas pessoas que estavam próximas dela. Então, ela evitava de ir a lugares onde as outras pessoas estavam. Ela era convidada para ir em encontros de pessoas importantes, jantares, almoço, em lugares onde estavam pessoas importantes, e ela olhava para aquelas pessoas e via aquelas pessoas como alguém muito maior do que ela, como alguém muito melhor do que ela, com as roupas muito mais bonitas do que as que ela tinha para vestir. Então ela se sentia que o seu cabelo estava feio, que a sua pele estava feia, que a sua roupa não estava à altura para estar naquele lugar, para ir encontrar com aquelas pessoas. E ela foi se sentindo cada vez mais inferior, e ela se esquecia de como ela ensinava as outras pessoas a viver. Por quê? Porque ela era uma pessoa influente. Ela ensinava as pessoas a se aceitar, a se amar assim como elas eram, mas ela mesma não conseguia pôr em prática aquilo que ela estava ensinando. Ela mesma não conseguia viver tudo aquilo que ela estava ensinando. E ela usa aqui um versículo que se encontra no livro de Marcos, na Bíblia, no livro de Marcos, no Evangelho segundo, escreveu aqui Marcos, capítulo 8, versículo 22 a seguir, conta a história de um cego, que chegou suplicando a Jesus que tocasse nele. E Jesus tocou. E Jesus impôs as mãos sobre ele e perguntou: você está vendo alguma coisa? E ele disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, e então os olhos foram abertos. E a sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Então, aqui ela me fez refletir nessa palavra, que muitos são cegos, né? Cegos no seu corpo, né? Não tem a visão, são curados da cegueira física, em cegueira física. Mas muitos de nós estamos cegos espiritualmente. Estamos cegos espiritualmente. Quantos de nós se encontra cego espiritualmente hoje? Acha que está enxergando, mas não está enxergando nada. Acha que para ser aceito tem que estar o tempo todo ativo, o tempo todo oferecendo alguma coisa, o tempo todo fazendo alguma coisa por todos. O tempo todo tem que estar sendo útil. Por quê? Porque a forma que nós enxergamos e que nós fomos ensinados a ser é que eu vou ser aceito por Deus só se eu tiver o tempo todo fazendo algo para Ele. O tempo todo. E o que é fazer algo para Deus? E o que é estar fazendo algo para Deus? A gente pensa que Deus vai nos amar só enquanto nós estamos fazendo algo para Ele. Mas se você estiver fazendo algo para Ele, sendo sobrecarregada, carregando uma carga em cima do teu ombro muito maior do que aquela que você consegue, que você suporta. Por quê? Porque todos temos um limite. E quando você aceita carregar uma carga muito além do que aquilo que você
precisa carregar e que você deve carregar, você se sobrecarrega e você vai fazer as coisas para Deus, você vai fazer as coisas para as outras pessoas, mas você não vai sentir a verdadeira alegria de estar fazendo aquilo. Você não vai ser você mesma fazendo algo que você não está feliz e satisfeita em fazer. Por quê? Porque você só está fazendo para ser aceita. Não porque realmente você quer fazer, não porque realmente você sente em fazer. É só para ser aceita. É só para ser aceita. E por que eu quero o tempo todo ser aceita? Porque eu quero o tempo todo agradar todo mundo? Porque eu não me conheço. Porque eu não sei o meu real valor diante de mim mesma. Deus, Ele criou a mim e criou a você com uma identidade única. Deus nos criou de uma forma única e toda especial. Ele me criou de uma forma diferente do que Ele te criou. Ele me criou com sonhos e projetos diferentes do que aqueles que você tem. Eu, quando criança, jamais sonhei que hoje eu estaria fazendo tudo que faço. Estaria vivendo tudo que estou vivendo. Conforme foi passando os anos, a minha mentalidade, a minha forma de pensar foi mudando. Tudo em mim foi mudando. E algo que eu parei para refletir, que eu fiquei pensando nessa semana e lendo, estudando, dando um repasse nas aulas, atendendo as pessoas, assistindo as lives da minha professora, da Ângela Cirino, eu parei para analisar como que a nossa criança interior nos afeta, nos faz viver coisas que nós não deveríamos viver na vida adulta. Não deveríamos ter atitudes que temos na vida adulta. Tem atitude que eu e você temos que é a atitude de uma criança. Atitudes de uma criança. Por quê? Porque a criança sempre vai se comparar com a outra criança. Vai vir e vai falar para o pai e a mãe: pai, mas eu não tenho brinquedo igual aquele meu amigo tem. Pai, por que a gente não tem a casa igual a casa que o meu amigo tem? Porque o nosso carro não é melhor do que o carro do outro? Porque a minha roupa não é melhor do que a do outro? Sempre a criança fica por quê, pra quê? E quer atenção o tempo todo. Olha pra mim, papai, mamãe, olha pra mim. Olha o que eu estou fazendo. Olha que lindo. Olha o que eu fiz. Quer atenção o tempo todo, quer chamar atenção o tempo todo, quer que todo mundo olhe pra ela o tempo todo. Quer todo tempo fazer o que ela quer todo tempo comer o que ela quer. Fazer as brincadeiras do jeito dela. E a gente cresce e a gente se esquece que a gente não é mais criança. E a gente olha a vida do outro e quer ter a vida do outro. A gente olha as coisas que o outro tem e quer ter igual. Olha a roupa do outro e se compara e pensa: mas está mais bonita do que a minha. Olha o corpo daquela mulher e mas está muito mais bonito do que o meu. Fica o tempo todo se comparando. O tempo todo. Aí essa mulher se casa, encontra um marido e fica querendo o tempo todo que o marido olhe para ela, que o tempo todo o marido fique admirando ela, fica fazendo papel de criança. Uma criança ferida, machucada, que queria atenção quando era pequenininha, que o papai e a mamãe nunca olhava para ela, nunca reconheceu nada para ela, e depois cresce, se casa e quer que o marido faça aquilo que o papai e a mamãe não fez. Mas se esquece que marido não é pai e mãe.
esposa não é pai e mãe. Agora você está em um tempo total diferente, em uma situação diferente. E não tem como você querer ter atenção de pai e mãe no seu marido, na sua esposa, no seu namorado, na sua namorada. A atenção é diferente. Ele veio de uma criação diferente da sua. E se você for ficar a vida inteira tentando buscar a perfeição daquilo que você acha que você precisa, mas você está fazendo o papel de criança, você vai viver uma vida insatisfeita. Uma vida insatisfeita. Todo o tempo ninguém vai conseguir te agradar. Todo o tempo você vai achar que as pessoas estão te olhando de uma forma, tipo assim, te desprezando, te rejeitando, que ninguém gosta de você, que ninguém quer você por perto, que eu não sou importante, que eu nem faço falta na vida de ninguém. Se os teus olhos forem abertos espiritualmente, você vai conseguir ver e enxergar o teu real valor. Aquela atitude de criança que você estava tendo, você não vai ter mais. Porque os seus olhos espirituais foram abertos. E quando os seus olhos espirituais são abertos, minha querida, deixa eu te falar, você vai mudar de uma forma tão extraordinária que até você, quando te olhar no espelho, vai olhar assim e falar: sou eu mesma? Sou eu mesma? Ei, aonde você estava escondida que até hoje eu não te enxerguei dessa forma? Aonde você estava escondida que até ontem você aceitava tudo como se fosse bom, mas era uma comida amarga que você estava comendo, achando que estava comendo a comida boa. Assim como eu estava lendo essa semana no livro de Provérbios, capítulo 27. Que a pessoa, quando está com fome, ela come a comida amarga. Ela aceita tudo. O que é comer a comida amarga? Quando está com fome, come qualquer coisa. Quando você não sabe o seu real valor, você come qualquer coisa, você aceita qualquer coisa, você vive qualquer coisa. Quando você não sabe o seu real valor, você entra em qualquer lugar, você entra em qualquer situação, você aceita qualquer coisa. Quando você não conhece o seu real valor, você não valoriza o seu corpo, você não valoriza o seu tempo, você não valoriza a sua vida. A sua vida é preciosa. E você precisa começar a se alimentar de coisas boas. Você precisa se enxergar da forma correta. Não aceite qualquer comida. Não aceite qualquer coisa. Não engula qualquer palavra. Não engula qualquer situação. Não esteja perto de pessoas que te fazem se sentir inferior. Esteja perto de pessoas que fazem você subir o seu nível. Viver aquilo que Deus quer que você viva. Porque Deus não me criou e nem te criou para viver uma vida de qualquer maneira. Para viver a vida inteira falando da boca para fora. Deus me criou para falar da verdade dele, mas também para viver a verdade dele na minha vida, no meu profundo, no meu interior. Deus me criou com um propósito, mas eu preciso viver o propósito. Eu preciso ser aquilo que eu falo. Aquilo que eu falo precisa primeiramente nascer dentro de mim. E depois eu ensinar, depois eu falar. Então, é uma busca diária, todos os dias, de viver aquilo que Deus quer que eu viva, que eu seja, que você seja. Pensa um pouco nesta palavra hoje, reflita um pouco nesta palavra hoje. Que Deus te abençoe.
E eu te digo algo, busque ajuda, busque terapia. Busque uma terapeuta cristã, serva de Deus, para te ajudar. E você vai encontrar o seu verdadeiro propósito e vai se encontrar e vai se conhecer e tudo vai mudar. E os seus olhos espirituais vão ser abertos. Não viva mais cega, sem ver, sem se enxergar da forma que Deus te criou, para se amar, se respeitar. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É preciso se amar primeiro, para fluir este amor, para quem estiver perto de você.